Pessoal, tudo bem? Cleberson por aqui de novo. Hoje eu quero falar para você sobre os 4 fatores que interferem na força de montagem. Os 4 fatores que têm uma relação muito direta com o resultado da força aplicada no conjunto que você está apertando. Muito bem, quais são esses 4 fatores? Primeiro, eu vou falar sobre a forma geométrica da junta. O que isso tem a ver, a forma geométrica da junta? Muita coisa. Dependendo de como é que essa peça ela é o desenho dela, é a característica dela, né? Se ela é mais retangular, se ela é mais comprida, se ela é uma peça redonda, né? Ou seja, a forma de assentamento dessa peça e da sequência dos vários parafusos que são necessários para fixar essa peça, pode ter interferência no resultado da força de montagem. Porque, por exemplo, se eu tenho uma peça muito comprida e eu ficar num processo de alavanca, né? Eu apertar um parafuso e aí levantar um lado da peça e depois eu for fixar essa peça pela outra extremidade, talvez eu já alivie a tensão que tem no primeiro conjunto, no primeiro aperto aqui do primeiro parafuso. Então, é importante saber qual é a forma geométrica da peça, como é que ela vai se assentar, como é que isso vai funcionar. Outra coisa importantíssima, né, as condições de atrito nas superfícies das peças. Tanto o atrito na cabeça do parafuso, onde ele está se assentando, ou na face da porca com a peça, né? Ou o atrito nas roscas. Como é que estão as roscas desse produto? Né? Estão bem acabadas, elas são lubrificadas, elas são secas, elas têm que ser montadas de que forma? Né? Existe uma camada superficial, existe uma zincagem, por exemplo, existe uma bicromatização, sei lá, existe uma fosfatização. Então, qual é o tipo de atrito, quais são os coeficientes de atrito que estão atuando nesse conjunto? Porque se isso não for controlado, isso também vai alterar a força de montagem no final. Terceiro fator, o método de aparafusamento. Como assim um método de aparafusamento? Você vai parafusar isso com um torquímetro, vai parafusar com uma chave, vai parafusar com uma ferramenta pneumática, elétrica. Então, qual é a sequência do processo de aperto? Né? Você faz um assentamento em toda a peça primeiro, depois repassa os torques, você aplica de uma vez só, aplica em qual sequência de aperto, ou seja, de que maneira, né, está especificado pela engenharia de processo qual é a forma de fazer a aplicação do torque nos diversos parafusos desse conjunto. E o quarto e último é a própria ferramenta de aperto que a gente estava comentando, ou seja, as ferramentas elas têm N características, né? Cada uma tem uma forma de atuar e um comportamento diferente. Eu posso ter desde uma chave de impacto, lembrando, né, aquela famosa ferramenta que tem muito em borracharia, que é uma ferramenta robusta, que bate por impulso, né? O sistema dela é por impulso. Pode ser uma hidropneumática também, que tem o mesmo conceito, só que já tem um pouco mais de precisão. Pode ser uma ferramenta rotativa, pneumática, uma ferramenta com design por embreagem, por exemplo. Pode ser uma ferramenta com transistor de torque embutido, uma eletrônica. Ou seja, qual é o tipo de ferramenta que tem, está definido para ser usado no processo e o quanto que essa ferramenta vai interferir no resultado da força de montagem que vai ficar no conjunto após a aplicação do torque. Então, esses são 4 fatores importantes quando a gente tem um processo de montagem que a gente precisa cuidar. A forma geométrica da junta, a ferramenta de aperto, né, o método e as condições de atrito que são fundamentais no processo de aperto. Ok? Por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, até lá.